Está desativado. Vamos começar, Tereza? Vamos sim. Bom, boa noite, gente. Boa noite a todos. Sejam todos super bem-vindos ao mais um Em Casa com Jung. É um prazer ter todos vocês aqui com a gente. E hoje nós vamos ter três falas muito especiais de pessoas muito especiais. Anita Mussi, Renata Whittaker e Áurea Reutemann. Eu espero que a gente tenha bons momentos essa noite e vou lembrar para todos, por favor, desligarem os microfones, tomarem cuidados com as suas câmeras, estarmos atentos a essa nova forma de comunicação que todo dia a gente aprende com ela, né? A gente vai começar pela Anita Mussi, que é psicóloga, analista pelo Instituto Jungiano do Rio Grande do Sul, membro da Associação Jungiana do Brasil, da IAAP, docente em universidades de Santa Catarina, nos Institutos Jungianos do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e daqui de Brasília, de onde eu estou falando, por isso eu vou dizer daqui de Brasília também, e também especializada em Body Soul Work pela Fundação Marion Woodman do Canadá. Eu peço desculpas se sempre aos palestrantes eu me escapar algum fato biográfico, mas vocês podem sempre complementar. Obrigada, Anita, boa noite e a palavra é sua. Boa noite, Tereza, muito obrigada, né, pelo convite aí do Instituto de Brasília, a Áurea, a Nice, né, que está aí também. Boa noite, Renata, né? Hoje nós estamos juntas, então é muito bom, né, estar aqui com vocês, em casa com Jung e em casa com todos vocês. E aproveitando, a Áurea também, né, que falou aí do pessoal, né, do Brasil todo, mas eu quero fazer uma saudação especial para o pessoal de Santa Catarina hoje aqui, né? O pessoal do Sul, mas o pessoal de Santa Catarina que está chegando, então a primeira turma aí de formação do nosso instituto, tem aí, né, o pessoal também alunos, né, das universidades, então o movimento junguiano está crescendo aqui, viu? Então eu acho que tem muita coisa aí para acontecer, tá? Então estou muito feliz por isso, né, e agradeço essa parceria sempre aí com vocês em Brasília, né, a mesma coisa, o pessoal, né, o Instituto do Rio Grande do Sul, que é o meu instituto mãe, né, e agora estou aqui, né, também fazendo parte desse novo instituto da JB aqui em Santa Catarina, então a gente está começando a fazer, já fazendo um trabalho bem bonito, tem uma turma bem bonita aí começando a formação. Então, muito bem, eu vou pedir licença aqui, então, já para me compartilhar, vou ver se eu consigo aqui direitinho a minha tela com vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Áudio, tá ok? Ok. Tá, qualquer coisa, eu tô sem fone, tá? Porque eu prefiro não usar o fone, que me incomoda um pouco, mas se for preciso eu coloco. Então eu vou compartilhar aqui a tela para nós começarmos aqui a nossa conversa. Eu escolhi esta frase, né, do Mia Couto, que eu gosto muito e que tem me acompanhado há bastante tempo, né, que ele diz assim: o importante não é a casa onde moramos, mas onde em nós a casa mora. O importante não é a casa onde moramos, mas onde em nós a casa mora. Então, como eu disse, essa frase ela tem me acompanhado há bastante tempo, tem um significado bastante especial para mim, né? Eu gostaria de refletir com vocês sobre esse lugar em nós, né? Que eu vejo como também a nossa casa-corpo, né? Que é a morada da nossa alma. Então, antes de começar a conversar, enfim, né, trazer aqui as minhas reflexões, compartilhar com vocês, eu gostaria de pedir que vocês, né, parassem um pouquinho para observar como que vocês estão se sentindo, né, nós todos, né, como nós estamos nos sentindo no nosso corpo, fazendo uma respiração profunda para poder se conectar com este lugar em nós. E juntos, né, eu vou convidar vocês para nós fazermos uma respiração contando até 10, tá? Mas a gente vai fazer assim, depois contando mentalmente. Nós vamos na inspiração, né, contar até 4,
Então, inspirando, nós vamos contar 1, 2, 3, 4, e depois continuar na expiração, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, percebendo que a expiração é mais lenta que a inspiração, tá? Então, vamos fazer isso juntos, né? Mentalmente, aí a gente vai contando. Então, vamos lá. Muito bem, então. Imagino, né, que agora nós estamos todos mais em casa, né? Assim, quando a gente toma consciência de como nós estamos em nós, né? Então, gostaria de começar falando um pouquinho da história do Jung, né? Da experiência dele sobre isso, né? Quando ele conta que durante o confronto com o inconsciente, na Primeira Grande Guerra, né, um período em que ele enfrentava uma crise pessoal, como nós sabemos, ele fazia exercícios de yoga para eliminar a agitação mental. E ele foi percebendo, né, através desses exercícios, nesses períodos de estresse, a única coisa que funcionava era exatamente quando ele se deitava no sofá ou na cama e permanecia respirando lá, né, calmamente durante algum tempo. Então, nesse período entre essas duas grandes guerras, como consequência, né, dessas experiências particulares, Jung se interessou ainda mais pela cultura oriental e realizou, né, seminários sobre a energia Kundalini no Clube Psicológico de Zurique, com o teólogo William Hauer, que também trazia sua experiência da Índia. Nessas conferências, o Jung buscou traçar paralelos entre a energia Kundalini, que também era conhecida como o poder da serpente, e o processo de individuação, através de uma interpretação simbólica dos chakras. No livro vermelho também, nós podemos identificar, né, a importância dessa conexão quando ele diz: a linha serpentiforme da vida não podia escapar-me por muito tempo. Também no livro vermelho, no diálogo com o eremita, vemos o despertar dessa energia. Ele diz assim: não te esqueças de tua oração da manhã. Onde está a minha oração da manhã? Amado Sol, não tenho oração, pois não sei como devo invocar-te. Agora rezei para o Sol. Perdão, mestre, eu procurei, mas não encontrei oração alguma. Senti, no entanto, que rezava ao sol nascente. Não te preocupes por causa disso. Se tu não encontrastes palavras, tua alma, contudo, encontrou palavras indizíveis para saudar o dia que raiava. Então, essa é a imagem, né, que eu escolhi hoje, né, para trazer essas reflexões, compartilhar com vocês, né, esse momento, enfim, essas conexões que eu tenho feito, né, também a partir disso tudo que a gente está vivendo, né? Então, eu gostaria de começar exatamente falando da importância da respiração, da meditação, da oração, né? Também fazendo uma associação com o elemento ar, como uma substância simbólica, para a gente compreender essa grande experiência coletiva que nós estamos atravessando. Então, eu faço essas associações a partir dessas conferências do Jung sobre a energia Kundalini. Então, a respiração, né, é uma palavra que vem do latim, né, respirare, e significa estar vivo, estar inspirado, aspirar a, desejar. Né? Também a palavra para vento, espírito, é a mesma. Espíritos e expirare significa soprar ou respirar. Ânimos, espírito, né, também, né, que vem do grego, significa vento. Em árabe, indica tanto o vento como a alma do espírito. Em hebraico, também significa espírito e vento. Então, a conexão entre vento e espírito
se deve ao fato de que o espírito, nos primórdios, é imaginado como uma respiração. O ar que alguém inspira ou inspira. E com o último suspiro, o espírito deixa o corpo. Então, a respiração é o desejo de vida, né? O desejo de viver através da inspiração e da expiração, essa energia física e psíquica, ela circula no movimento descendente e ascendente, unindo o microcosmo ao macrocosmo. O ar, então, é esse elemento que nos conecta com a vida no planeta. Pelo ar estamos todos interconectados. Então, o ar está associado ao chakra do coração, chamado Anahata. O centro do coração, ou do ar, ele está imerso nos pulmões e a atividade do coração está associada com a dos pulmões. Então, esse novo vírus que agride os pulmões, ele ameaça esse centro que constela a vida, que é representado pelo nosso coração. E Jung, então... Desculpa te interromper, Tereza. A gente não está vendo as suas telas. Eu acho que você está querendo compartilhar telas, não é? Ai, não tô. Isso, ai, desculpa. Volta lá. Vou a voltar, Luciana então. tá Ai, que atenta. pena. Ai, que bom que tu me avisou. O que eu fiz aqui de errado? Peraí. Deixa eu voltar. Está super claro, a gente está te ouvindo super bem, mas a gente não está vendo as telas. Então a Luciana que está controlando essa parte, eu acho que ela já me disse que está liberado. Tá, deixa eu voltar aqui então. Você foi lá embaixo no pedido para compartilhar a tela. Tá. Aí, agora sim. Ótimo, agora acho que nós vou conseguir. Então, eu estava falando aqui. Isso, perfeito. Ótimo, peraí. Agora, se você quiser colocar no modo apresentação. Isso, é isso que eu estou. Isso, perfeito. Ai, obrigada, Tereza. Imagina, desculpa. A gente está acostumada, então eu só vou voltar aqui, não é aqui que eu comecei trazendo a frase do Mia Couto para vocês, era a primeira tela, né? Então, abrindo, já falei, aqui, estamos aqui agora. Ai, que bom que tu me avisou. Não é que a gente está acostumada, às vezes dando aula, mas cada... Enfim, eu sei. às vezes cada plataforma é diferente. Então, eu estava falando exatamente sobre a respiração, esse elemento ar, e a importância disso nesse momento também, quando a gente pensa nesse vírus que agride os pulmões, como eu disse, e ameaça, então, esse centro da vida, né? E o Jung, então, nessas conferências de 1938 sobre a energia Kundalini, refere que o processo de transformação da consciência humana já atingiu o Anahata, que é o chakra do coração, que é representado pelo ar, então, como uma substância mais volátil que a terra, a água e o fogo, que são essas energias dos primeiros chakras abaixo do diafragma. E essa linha divisória, então, entre o coração e esses centros energéticos inferiores que estão localizados abaixo do abdômen. No diafragma, nós cruzamos o limiar do visível e tangível, para o quase invisível e intangível, que no Anahata corresponde aos fatos psíquicos. Por isso, essa é a região dos sentimentos e também da mente, sendo o coração o sentimento e o ar o pensamento. É o ser sopro. Por isso, a alma sempre foi identificada com sopro. Então, a Anahata é o centro do princípio dos fatos psíquicos, onde ocorre o reconhecimento de valores e ideias. Então, Jung diz: quando um homem alcançou tal nível na civilização ou em seu desenvolvimento individual, podemos dizer que se encontra no Anahata, onde lhe advém as primeiras suspeitas do poder e da substancialidade ou da existência real dos fatos psíquicos. Então, é nesse lugar em nós, no Anahata, que surge algo novo, a possibilidade de elevarmos acima dos acontecimentos emocionais e contemplá-los. Descobrimos o Purusha, que é o princípio do homem primordial em nossos corações, o homem cósmico, é conhecido como o menor que o pequeno e o maior que o grande. Então, no centro da Anahata está mais uma vez Shiva, que é a pequena chama, que indica a primeira aparição.
ainda que também é considerado, aí o Jung vê como um embrião do si mesmo, né? Então é o espírito, Shiva é a energia espiritual, a energia masculina. Então, assim, o Jung vai descrevendo o princípio da individuação em termos psicológicos, né? E ele diz que é a retirada do campo das emoções quando não nos encontramos mais identificadas com elas. E se formos capazes de diferenciarmos das nossas paixões, então descobrimos o si mesmo, iniciamos a individuação. Portanto, no Anahata, a individuação principia. Contudo, né, ele faz um alerta e a tendência à inflação. Ele diz, né, que a individuação não significa tornar-se um ego, pois assim nos tornaríamos individualistas. O individualista é um homem que não conseguiu seguir a individuação. É um egoísta filosoficamente deste lado. A individuação significa transformar-se em algo que não é ego, e isso é bastante estranho. Portanto, ninguém pode entender o que o si mesmo é, porque o si mesmo é aquilo que não somos, o qual não é ego. Sobre o simbolismo do si mesmo, ele faz também uma referência aí nesses seminários ao mito do falo solar, né, para explicar o que ocorre na Anahata. Aí ele diz, se nos tornamos idênticos com o Sol e rompemos no horizonte com a nave do Sol e atravessamos os céus em sua jornada. O Sol é um poder superior que pode nos erguer até quase a posição divina. E o contato com o Sol, no Manipura, que é o primeiro chakra, o chakra da base, remonta nossos pés para a esfera acima da Terra. O vento também pode fazê-lo, porque em algumas crenças primitivas, o espírito é um tipo de vento. Esta é a identificação com o Sol. O Sol e o vento estão identificados. E o Sol é, então, a origem do vento. Porém, né, aqui, né, a gente ainda está no campo da mitologia, né, e é importante buscar esses significados psicológicos, aliás, para a ascensão dessa energia divina em nós. Né? Assim, o Jung ele vai entender o movimento, então, de transformação da energia psíquica, ou Kundalini Shakti, né, que é a energia feminina, é a energia, né, que começa aí na matéria, que é representada pelo elemento também terra, né, a base da vida. E como consequência natural, né, isso se dá, essa transformação é uma consequência dessas experiências tanto individuais como coletivas. Né? Então, segundo o Jung, ele diz que nós podemos dizer que nossa civilização atingiu o estado do Anahata. Superamos o diafragma. Não localizamos mais a mente nele como faziam os antigos gregos nos tempos homéricos. Convencemos-nos de que a sede da consciência deve estar em algum lugar de nossas cabeças. No Anahata, então, encontramos uma visão mais ampla, mas ainda não estamos seguros da existência psíquica e por isso não alcançamos o Vishuddha, que é o quinto chakra, né, o chakra da garganta. Ainda acreditamos em um mundo material construído de matéria e força psíquica. Ainda não podemos conectar a substância ou a existência psíquica com a ideia das coisas cósmicas ou físicas. Ainda não encontramos a ponte entre as ideias da física e da psicologia. Coletivamente, então, não trilhamos ainda o caminho do Anahata ao Vishuddha. Por conseguinte, quando falamos do Vishuddha, fazemos com certa hesitação. Damos nossos primeiros passos em um futuro incerto quando tentamos entender o que ele pode significar. Porque no Vishuddha alcançamos ao além da nossa presente concepção de mundo. Podemos dizer que, de certo modo, alcançamos a região do éter. Então, a próxima forma ao ser alcançada é o Vishuddha, o centro do éter, que é a quinta essência, né, dentro da alquimia, e é considerado o chakra da purificação. Então, a gente sabe que nesse processo de purificação, a matéria e o espírito, eles precisam ser separados, né? E essa ideia nos remete ao simbolismo alquímico do processo de sublimação, né, que significa sublimar o corpo e coagular o espírito. Então, é quando um sólido ele se transforma
num estado gasoso, quando uma substância inferior se transforma numa substância superior, quando a matéria se transforma em espírito. A sublimação é a espiritualização do corpo, o processo de psiquificação, que se dá por meio da reflexão, representada pelo ar-pensamento, como uma substância mais distante da matéria bruta. É a capacidade de ver de cima, para além do literal. É a ascensão que amplia a nossa visão, a percepção do invisível e intangível, a capacidade de extrair a essência das coisas, alcançar o significado, encontrar um sentido, um propósito. Então, para concluir, né, o coração, né, o nosso coração e os nossos pulmões são órgãos vitais de purificação, assim como nosso pensar e sentir, que discriminados e integrados, eles vão gerar uma expansão da nossa consciência. E o Jung diz ainda, né, que apesar de aprendermos com a cabeça, só nos lembramos realmente de algo se o colocamos no coração. Só compreendemos verdadeiramente se chegar. Por isso a importância, então, eu trago aqui, né, da respiração, da concentração nesse centro que vai constelar a força da vida por excelência. Então, o lótus do coração é este chakra dos insights fundamentais da vida. É o que referimos por vida criativa em seu sentido mais elevado. Então, o nosso sistema cardiorrespiratório, né, é, para mim, a casa em nós da reflexão, da conscientização dos valores e virtudes a partir, né, da experiência de vida individual, né, é o lugar da transformação, da luz, da sombra em luz e da espiritualização da matéria. Será também, né, fiquei pensando, a morada de Hermes e Eros, os deuses alados que conectam todas as coisas. Então, ficar em casa, estar em nós, significa estar no coração, o lar da alma, onde está o fogo sagrado do desejo de vida, da inspiração divina, do centro de Shiva e Shakti, né? O céu e a terra, o sol e a lua, o masculino e o feminino em nós. O retorno para casa, através, então, da autopercepção, da reflexão, do autoconhecimento, do amor próprio como caminho para o amor ao próximo, parece ser a nossa grande tarefa coletiva. Então é isso, né, que eu gostaria de compartilhar, né, agradeço esse momento, estou saindo daqui. Muito obrigada, Anita. Eu acho que sempre é um presente quando alguém fala de Kundalini e Jung, que é uma obra que não é tão conhecida e nem difundida entre a gente tão amplamente quanto as outras. Então, acho que é um presente a gente lembrar e fazer com você esse passeio de ir da base terra para o espírito que ascende. Muito obrigada, foi bem inspirador. Obrigada, Tereza. Obrigada, Anita. E eu esqueci de falar antes, gente, que anotem as suas perguntas, que ao final das apresentações, a gente, claro, vai abrir para algumas perguntas, então anotem aí para não perder nada que vocês queiram perguntar depois para a Anita e para a Renata e Áurea. Agora, então, a gente vai ouvir a Renata Whittaker, que é também nossa querida aqui do Instituto de Brasília, é psicóloga, analista de data do Instituto Jungiano de São Paulo, da Associação Jungiana do Brasil, da IAAP. É também didata pela Sociedade Internacional de Sand Play Therapy da Suíça. É professora, colaboradora e nossa querida aqui do Instituto de Brasília em muitas e muitas atividades. Muito obrigada, Renata, e a palavra está com você. Obrigada, Tereza, boa noite a todos. Obrigada, Áurea, pelo convite. Eu quero agradecer também ao Instituto Jungiano de Brasília esse convite para essa conversa tão
aconchegante e sempre muito interessante que tem sido esses encontros. E eu vou estar compartilhando aqui com vocês um pouco sobre, interessante porque a Anita falou, né, do chakra do coração, e eu agora vou estar falando da criança interior, né? E então, na psicologia junguiana, a criança interior, ela é um arquétipo que está presente em todos os seres humanos. Ela é estrutural, é uma instância sagrada e é que acessará a nossa criança divina, que devemos buscar durante a nossa vida. O Hillman, na psicologia arquetípica, ele propõe um olhar para os arquétipos como um adjetivo, não como um substantivo, mas como um qualificador. Então, assim, a criança interior é interessante porque aí ela passa a ser uma instância arquetípica, onde ela deixa de ser vista como algo fixo, como algo que a gente é mais rígido, e ela passa a ser vista como um adjetivo, um qualificador da nossa vida, da nossa experiência, que transcende a nossa história. Dentro de todos nós há uma criança divina, uma criança interior e, às vezes, uma criança ferida que vamos precisar acolher, precisar contribuir para que ela possa se recuperar e transformar. Então, eu vou propor aqui uma visão psíquica dessa criança interior, uma qualidade da psique mais universal, essa universalidade da criança mesmo, que é transitória, profunda, geradora, criativa, autônoma e que é marcante na nossa vida construtivamente. Quando ela está presente, ela fica muito marcante e ela traz cor para a nossa vida, mas quando ela está ferida, ela pode ser muito paralisante, muito bloqueadora da nossa criatividade, do nosso potencial de desenvolvimento. Então, para podermos encontrar o colorido da vida, devemos nos conectar ou nos reconectar com essa imagem da nossa criança interior, que pode ser lembrando de quando éramos criança, se for uma lembrança boa, se for uma memória boa, que seja apenas uma, né? Dostoiévski fala que se você tiver apenas uma lembrança boa na sua vida, ela pode resgatar a sua história toda, uma lembrança boa da infância. Então, isso é lindo, né? Porque essa é a possibilidade. Então, isso fica mais fácil quando foi uma infância mais tranquila ou positiva, mas quando trazemos memórias não tão positivas, fazer a travessia às vezes não é muito fácil. Às vezes a gente precisa de uma ajuda ou de alguém que nos dê a mão e nos acompanhe, um terapeuta, alguém que possa nos conduzir nesse processo. Então, o fato é que é importante que a gente elabore, transforme essa imagem, as imagens que a gente tem, né, tanto dessa criança, se ela for ferida, as crenças que às vezes vêm lá da infância, porque essas imagens e essas crenças, elas criam realidades na nossa vida. Então, a criança interior, ela traz a possibilidade de nós renascermos, de criarmos, de descobrirmos. Então, ela traz a beleza, o lúdico para a nossa vida, a cura, a curiosidade é muito da criança também, né? A curiosidade no olhar, o ouvir as coisas de uma maneira imaginativa. Elas nos traz a flexibilidade de ver as coisas sem barreira, para que não fiquemos fixados de maneira preconcebida, com o preconceito. É olhar o mundo no olho do outro, né? Quer dizer, é essa conexão que a gente faz, né? A criança, quando ela recebe um presente ou algo, ela tem aquele olhar de alegria, de surpresa, né? Ela se comunica pelo olhar também, né? Então, fazer a gente se relacionar ao mesmo tempo é uma novidade, a possibilidade do vir a ser, de transformar, ela traz humor para a vida da gente, alegria, o prazer na vida. Então, assim, eu proponho que fiquemos nesse momento com essa ideia, com essa imagem da nossa criança interior, né, da criança da nossa infância aí, e como a criança fica na brincadeira, né, quer dizer, totalmente presente, trazer essa criança, deixar ela mais presente na gente.
Então, para nos reapropriarmos da nossa criança, é importante recuperarmos o nosso potencial imaginativo, que inclui o mental, os pensamentos, os órgãos do sentido, portanto, o corpo todo. Então, precisamos recuperar o corpo, recuperar a nossa sensibilidade, as nossas percepções, que é a chave da nossa casa, que em algumas etapas da vida a gente perde, e aí a gente fica sem essa conexão com algo que é tão presente. Hoje a gente começou respirando, nos conectando com essa casa onde a gente habita, então agora eu estou trazendo a criança para que ela esteja presente e a gente possa se reconectar com todo esse potencial que ela nos traz, para desenvolver ou recuperar, então, esse potencial criativo mesmo. E então, se vermos a nossa vida de uma maneira linear, a gente perde o maravilhamento, né? A possibilidade de recriarmos simbolicamente a vida, de integrarmos a experiência. Então, o Jung, no livro dele, no Memórias, Sonhos e Reflexões, ele nos conta o quanto foi difícil para ele o período que sucedeu o rompimento com Freud, que ele passou por uma fase de desorientação, isso lá em 1912, e ele sentia, né, na verdade, que as suas ideias, os seus pensamentos não estavam sendo aceitas, e a sua imagem pessoal e profissional estavam sendo desrespeitadas. E então isso é o que a criança sente, né? Ela quer ser vista, ela quer ser olhada, é um sentimento da criança. E os sonhos dele, ele conta no livro que os sonhos dele impressionavam, mas não ajudavam ele a superar a pressão interna que ele estava sentindo, que realmente era muito difícil. Então ele diz que essa introspecção foi infrutífera e tive que confessar a mim mesmo a minha ignorância. Pensei então, ignoro tudo a tal ponto que simplesmente farei o que me ocorrer. Abandonei-me assim conscientemente ao impulso do inconsciente. A primeira coisa que se produziu foi o aparecimento de uma lembrança da infância, talvez dos meus 10 ou 12 anos. Nessa época, eu me entregara apaixonadamente a brinquedos de construção. Para minha surpresa, essa lembrança emergiu acompanhada de certa emoção. Ah, disse a mim mesmo, aqui há vida. O garoto anda por perto e possui uma vida criativa que me falta. Mas como chegar a ela? Se eu quisesse restabelecer o contato com essa época da minha vida, só me restava voltar a ela, acolhendo outra vez a criança, que então se entregava aos brinquedos infantis. Esse momento marcou um ponto crucial no meu destino. Só me abandonei a tais brincadeiras depois de repulsões infinitas, com um sentimento de extrema resignação e experimentando a dolorosa humilhação de não poder fazer outra coisa senão brincar. Então a imagem, assim como para Jung, por algum motivo ela nos perturba. Você vê que ele fala em humilhação, né, de ceder à brincadeira e à criança. Então a imagem da criança, às vezes ela pode ser muito, né, perturbadora. Tem imagens na vida da gente, não só da criança, que pode ser muito perturbadora, né? Agora, a gente sabe que a psique é a imagem, como dizia Jung. Então, portanto, o melhor instrumento para a gente trabalhar a psique é através da imagem, né? E lembrar que imagem não são só as visuais, mas também as olfativas, as sinestésicas, as auditivas, os nossos sentimentos, as nossas sensações, as dores físicas, as tensões, as percepções. Enfim, às vezes, esse medo, esse receio, e a gente tenta aí fugir da imagem, e quanto mais a gente vai se afastando dela, mais risco a gente tem de ser possuído por ela e ser tomado por essa imagem. A melhor resposta para uma imagem é uma outra imagem. Eu vou dar um exemplo disso. Então, as imagens são dadas, as imagens que são dados, na verdade, que sustentam, que dão apoio para a narrativa da nossa vida. Então, o Jung, ele disse, só me abandonei a tais brincadeiras depois de repulsões infinitas. Estou repetindo aqui um pouquinho, né? Então, cedendo, né, experimentando a dolorosa humilhação de não poder fazer outra coisa senão brincar. Humilhação, né, a palavra humilhação, aí como uma imagem, né, quer dizer, ele está falando num sentido, mas aqui fazendo uma ressignificação para a gente poder ir trabalhando um pouquinho com a imagem e ver como isso é possível, né, de transformar a imagem. Ela vem de humildade, que vem de humus, que é aquilo que nutre a terra.
e que nos traz a possibilidade, né, quer dizer, traz a possibilidade da árvore se tornar uma árvore, quando você tem uma boa nutrição dessa terra, né, e que pode ser trazida no decorrer da vida, se não houve lá na infância, né. E quando você consegue que essa árvore cresça, quer dizer, diferente de um significado de humilde ou de humilhação, no sentido de você ficar intimidado, envergonhado e não saber o que fazer, mas a humildade é você reconhecer o seu real tamanho, né? Quer dizer, você realmente vê o que você tem também de potencial, de coisas construtivas, se você tem ou se você não tem, se você quer desenvolver. Então, é uma possibilidade, é um potencial. Então, é interessante como, às vezes, algumas palavras trazem imagens que a gente pode contribuir para uma ressignificação na nossa própria vida ou na vida do outro. Então, o Jung, com toda essa sensação, dessa necessidade de brincar e com a criança ali rondando, né, ele caminhava na beira do lago, na frente da casa dele, e ele recolhia ali galhos, folhas, pedras, e aí ele construía casas, colônias, cidades, que era uma brincadeira que ele fazia lá atrás, na infância, nessa idade, né, que ele estava com 12 anos, mais ou menos. Então, enquanto ele brincava, ele conta que ele tinha a íntima certeza de trilhar o caminho que o levava ao seu mito. E ao brincar, ele percebia que surgia nos seus pensamentos uma sequência de fantasmas que mais tarde ele foi anotando com bastante pormenores. E ele conta que essas situações se repetiam muitas vezes na vida dele, e quando ele se sentia bloqueado ou em períodos posteriores, ele pintava, ele esculpia. Então era um rito de passagem isso, para trazer a criatividade. E através então da criança interior, das experiências lúdicas, do brincar, o seu mundo interior vinha para fora concretamente, o que tornou possível que ele desenvolvesse o seu trabalho, a sua obra maravilhosa e a sua vida. Então o lúdico, a brincadeira, o contato com a nossa criança interna é altamente transformador, quando estamos passando por dificuldades ou bloqueados. Então é fortalecedor tornar consciente as imagens que estão por trás das emoções. E desenhar o que você está sentindo, por exemplo, dançar uma emoção, fazer colagem, pintura, modelagem, teatro, o sandplay, que é montar cenários numa caixa com areia, um trabalho terapêutico, fazer algo que você possa expressar a sua psique. Isso traz de volta a sua criança interior. Então as pessoas, elas se afastam de todo esse potencial que a criança interior traz por terem sido feridas, por terem sido traumatizadas ou terem vivido situações de abuso, de tristeza, de dor na infância pessoal. E aí isso pode gerar, né, bloqueios criativos ou uma dificuldade de se relacionar, a vida pode ficar muito pesada, a superação e a transformação acaba não acontecendo. Então há uma dificuldade de evoluir em um ou em vários setores da vida. Então, temos uma criança ferida que necessita ser olhada, acolhida e recuperada. É importante chamarmos a nossa criança interior para nos recuperar, né? Para trazer de volta isso que foi perdido ou estagnado. Né? Então, a experiência do brincar que traz alegria e descoberta. O lúdico, ele pode estar presente no dia a dia, quando fazemos algo com bom humor, quando estamos inteiros de corpo e alma naquilo que a gente está realizando. A criança também vai estar ali, e aí a gente nem vê o tempo passar, né? Quando a gente vê, parece meio mágico. Então, a criança ferida, apesar do sofrimento que ela está, sempre ela quer o nosso bem. Mesmo quando ela aparece de uma forma negativa ou difícil, ela está tentando nos mostrar que ela está machucada, que ela precisa de colo, que ela precisa de um olho no olho, né? Do conectar, de ver que imagens estão por trás dessa criança ferida, para poder desbloquear. Então, a gente tende a se afastar, né, quando tem esse bloqueio do lúdico, e aí o arquétipo da criança se torna muito perturbador. Ao mesmo tempo que ela é renovadora, ela também é desconstrutiva, né? Porque para a gente poder renovar, primeiro precisa desconstruir. Então, são momentos, né, bastante difíceis, né? Então, a lógica da criança, ela é diferente da lógica do adulto. Né? E a criança propõe muito o jogo, o levar a sério as brincadeiras, né? Então eu me lembrei do livro do Pequeno Príncipe. Deixa eu tentar compartilhar aqui a tela agora,
Deixa eu ver se eu... Espera um pouquinho. Onde que eu vou aqui? Espera um pouquinho. Compartilhar a tela. Vamos ver se eu não sei se eu... Novo compartilhamento. Tá funcionando, Renata. Tá funcionando? Continua que tá funcionando. Tá quase lá. Tá quase lá. Aí. Achei. Peraí. Espera só um instantinho, gente. Onde será que vem? Desculpa, gente, eu risquei aqui. Ó. Vocês estão vendo? Agora eu fiz um rabisco aqui. Me desculpem, acho que eu não sei como é que eu tiro esse... A sua criança está ativa, A minha não criança tem tá problema, ativa. a gente O meu entende. rabisco aqui, ó. Bom, esse é do Pequeno Príncipe, né? Só para vocês lembrarem, ficou o meu desenho aí junto. Então, a criança ferida, né? Bom, Pequeno Príncipe, deixa eu retomar aqui. Então, ele conta no livro, né? Que acho que quase todo mundo já leu, mas eu vou só rememorizar, né? Que assim, as jiboias engolem sem mastigar a presa inteira. E, em seguida, não podem mover-se e dormem os 6 meses da digestão. Refleti muito, então, sobre as aventuras da selva e fiz com lápis de cor o meu primeiro desenho, meu desenho número 1. E era assim: mostrei minha obra-prima às pessoas grandes e perguntei se o meu desenho lhes fazia medo. E responderam: por que é que um chapéu faria medo para alguém? E o meu desenho não representava um chapéu, representava uma jiboia digerindo um elefante. Desenhei, então, o interior da jiboia, a fim de que as pessoas grandes pudessem compreender, e eles têm sempre necessidade de explicação. Então, é muito interessante, né, lembrar aí da criança e como o adulto tem uma outra lógica muito diferente. E a gente agora, né, está vivendo um período bastante difícil com a pandemia e as crianças, e especialmente as crianças, né, estão sendo afetadas, e a criança interior de cada um de nós também. A gente está numa fase de transição, porém, então a gente ainda não sabe o que vai acontecer, que futuro virá pela frente. Então, as crianças hoje estão brincando, né, em alguns países aqui na China, onde já se recuperaram, é a forma como elas estão ficando na escola, né? Então, as tecnologias também, elas são boas, estão facilitando, quer dizer, está possibilitando, por exemplo, o nosso encontro aqui, mas o seu uso excessivo também pode trazer muitos prejuízos. E o que mais me preocupa é a relação ao corpo, né? Com relação ao corpo, porque a falta que a ausência de usar o movimento, de estar no corpo e do contato humano nos impõe. A vivência afetiva passa pelo corpo, pelo tato, pelo contato, olfato, pela conexão visual. Então, a conexão com o próprio corpo é fundamental para a reconexão com a criança interna. Então, em muitos momentos, quando somos feridos, nos desconectamos. Quando acontece um acidente, uma vivência difícil, nos rotulam, xingam, e precisamos de tempo e recursos internos, o que muitas vezes a criança não tem para poder elaborar e renascer. Então, o caminho para a criança interna é sempre a reconexão com o corpo. O que eu estou sentindo? Onde eu fui ferido? Em qual local eu sinto que isso me aconteceu? Qual a imagem que aparece aí? Eu desconectei? Hoje as crianças têm relatado muito sentimento de tédio, que é um sentimento de vazio. Porém, para que eu possa criar, o que significa fazer surgir algo novo, eu preciso primeiro esvaziar. Hoje as pessoas não suportam ficar no vazio, no ócio, as agendas são superlotadas. Onde está o espaço para o criativo? Então, quanto mais cedo a criança é exposta à tecnologia, menos criatividade, menos contato ela desenvolverá, menos conexões cerebrais ela conseguirá gerar, pois para isso precisamos incluir o corpo, o movimento, a dança. Recorremos à nossa criança interior em muitos momentos na vida. Pode ser desbloqueador. Através do lúdico, da vivência imaginativa simbólica, nos tornamos capazes de nos recriar, nos construir e nos resgatar. Vemos muitas pessoas que, quando veio a pandemia, entraram em depressão, ansiedade enorme e paralisaram realmente. Não estão conseguindo se reinventar, renascerem, pois estão desligadas da fonte de vida, capaz de transformar a dor em algo criativo e construtivo. A criança divina é a que nos traz de volta a esperança, o desejo e torna capaz de curar a criança interior. Aí eu concluo, né, com uma frase, né, que é o Jung que traz nas obras completas, né, que a fantasia
É a mãe de todas as possibilidades, onde o mundo interior e exterior formam uma unidade viva. Então, é através da imaginação que eu sou capaz de criar realidade. Através do lúdico, eu vivencio os meus sentimentos, o meu mundo interno, e o coloco em conexão com o mundo externo. E possibilito aí reparações. Então, nos transportamos para um outro espaço-tempo que não é bidimensional, por isso tão rico de possibilidades, porque ele tem dimensões diferentes mesmo. Então, voltar a ser criança é, nesse sentido, tudo isso que eu apresentei, e o Nietzsche, em Assim Falou Zaratustra, no trecho das 3 transmutações, quando o camelo se transforma em leão e esse finalmente em criança, ele diz: mas dizei, meus irmãos, de que ainda é capaz a criança, de que nem mesmo o leão foi capaz? Inocência é a criança e esquecimento, um começar de novo, um jogo, uma roda rodando por si mesma, um primeiro movimento, um sagrado dizer sim. A criança pode brincar, criar, jogar, transformar, querer uma vontade e assim transformar o mais pesado dos fardos na mais leve pluma. Então é lindo isso, né? Porque o camelo, ele atravessa o deserto, mas ele carrega peso, ele tem essa humilhação de carregar coisas, de ter que, né? É uma coisa bastante difícil e árdua. O leão já é poderoso, o rei da selva e tudo mais. E aí vem a criança, né? Quer dizer, então a criança, ela não julga, portanto não sente culpa e nem ressentimento. Portanto, ela não manipula. Ao permitirmos que a criança que a imaginação da criança flua, a autoestima ressurge e a alegria se faz presente na vida. Todas as vezes que nos aproximamos da nossa criança interior, reaprendemos com ela a ver o mundo, as relações. Ela é um potencial enorme dentro de nós. E quando ele estiver bloqueado, triste, entediado, ansioso, o mundo estiver sem cor, invoque o olhar da sua criança interior. A criança é a finalidade, é o destino, é o equilíbrio, a paz, a totalidade, por isso divina. Então, na vida é importante se manter conectado a ela e protegê-la. Então, quanto à criança divina, como a citada na Bíblia, na conversa de Jesus com José de Arimateia, eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior reino dos céus. Então, é como uma roda, né? A gente tem essa criança interior que está presente na vida toda, a vida inteira da gente. Pode ter uma criança ferida e depois, para poder ressurgir essa criança interior, nós precisamos da criança divina, né? A Bíblia eu trago aqui como um mito, né? Como uma biblioteca que contém muitas histórias, né? Aqui é Shiva, né, que também foi falado na outra palestra da Anitta, e aqui Buda, criança. Então, para encerrar, a imaginação tem mais potencial que o conhecimento. O mito expõe mais que a história. Os sonhos arriscam mais do que os fatos. O caminho é mais importante que a meta. O amor transcende a morte e eterniza a alma. A alegria é a emoção mais curativa que existe. Obrigada. Obrigada, Renata. Muito super, né? É bem tocante a gente lembrar de trazer mesmo a criança que você estava falando. Eu me lembrei que quando colocaram a gente em isolamento social, a gente estava de castigo, né? Adultos e crianças de castigo. A sensação foi, e para muita gente ainda é, essa de castigo. Então, essa é a tarefa de lembrar que existe uma criança dentro da gente e vamos expressar, né? Fazer com que só ela nos salvará, né? Só a criança nos salvará desse castigo. Obrigada, Renata. Obrigada, muito obrigada. Muito obrigada. Bom, então vamos agora ouvir a nossa Áurea, que eu não estou vendo aqui na minha tela. Você está aí, né, Áurea? Só ativar o som, Áurea. Ativar o som. Oi, estou aqui. Ah, então tá bom. Então, a nossa querida Áurea
também psicóloga, analista de data da Associação Junguiana do Brasil, membro da IAAP, nossa presidente e fundadora do Instituto Junguiano de Brasília e mãe de muitos institutos por aí pelo Brasil, como colaboradora na criação de vários institutos. E eu sempre gosto de dizer que a Áurea também é uma das pioneiras da psicologia junguiana no Brasil. E a gente tem muita honra e muita alegria de ter você como nossa mãe aqui no Instituto de Brasília e de tantos outros. A palavra é sua, Áurea. Muito obrigada. Obrigada, Tereza, pelas palavras amáveis, sempre tão gentis, né? Muito obrigada mesmo. Eu acho que a pessoa se torna mãe porque tem filhos. Então, eu agradeço a todos os filhos o fato de existirem, me dando assim Áurea, a gente perdeu seu som. Foi só eu ou ela? Eu volta e meia sai o meu iPad. Agora a gente está te ouvindo. Agora tá. Então tá. Eu achei tão bonito a explicação da Anita, um trabalho tão meticuloso de levantamento, né, de vários aspectos da psicologia ligada aos chakras. De novo te perdemos, Áurea. Tá toda hora sai do ar. E a Renata também falando da criança interior. E para mim é uma alegria, porque é tão inspirador, né, falar de criança, é tão fantástico. E eu gostaria de conversar com essa criança. Quem é essa criança, né? Desculpe, está toda hora caindo esta ligação. Bom, está me ouvindo? Sim, estamos ouvindo agora, sim. Tá. Quando para, vocês veem também ou não? Corta. Às vezes não. Corta tudo. Mas quando for, Tereza, você me fala, então. Tá? Eu entro para te avisar. Tá. Então, conversando, quando as crianças gostavam muito de ouvir histórias. Muitas vezes, várias vezes, a mesma história. Elas já sabiam até de cor, mas elas insistiam, nós insistíamos, para que contassem de novo, e às vezes a mesma pessoa. Porque cada um conta uma história de um jeito. E sempre tem alguém que nos encantava mais. Então, eu proponho também. A Anita fez uma proposta e eu gostaria de continuar fazendo uma proposta. Vamos tomar essa criança pelas mãos. Vamos caminhar um pouco com ela. Mão na mão, passo a passo, no compasso dela, no olhar dela, desse olhar que se extasia com a eterna novidade do mundo, né? Então, para começar, vamos pôr de lado os nossos livros, os nossos títulos, os nossos mantos. E vamos caminhar e permitir que essa criança nos conduza. Era uma vez, há muito tempo atrás, num tempo que eu nem mais me lembro, porque os nossos avós também já nem sabiam quando foi. Uma terra longe, muito longe, além dos oceanos, além das montanhas, no longínquo Oriente, existia uma jovem chamada Fátima, filha de um próspero fiandeiro. Um dia seu pai lhe disse: filha, faremos uma viagem, porque tenho negócios a resolver nas ilhas do Mediterrâneo.
Talvez você encontre lá um jovem atraente, de boa posição, com quem possa se casar. Iniciaram assim a sua viagem, de ilha em ilha, de aldeia em aldeia, o pai cuidando, zeloso dos seus negócios, e Fátima sonhando com aquele que poderia ser o seu marido. Mas um dia, quando se dirigiam para Creta, armou-se uma tempestade, o mar ficou bravio, já era noite, o mar encapelado, o barquinho parecia uma caixinha de fósforo em meio a um oceano bravio. E ela olhava aterrorizada aqueles raios, aqueles trovões, e ela imaginava um monstro enorme que ela ia entrar pela goela, o barquinho ia entrar pela goela do monstro. E, de repente, pá! Ela não viu mais nada. Não viu mais nada. E quando ela acordou, se deu conta que ela estava numa praia, toda quase sem roupa, sem sapato, desgrenhada, com a roupa meio rasgada, e ficou ali, não sabendo o que estava acontecendo. Ela não lembrava de mais nada, só lembrava da boca do monstro negro das águas. Só lembrava do frio, do vento. E constatou que ela naufragara, estava sozinha, o pai estava morto, ela estava absolutamente sozinha numa praia qualquer. Resolveu caminhar, não? Ela já tinha descansado à noite, se é que descansar, se pode chamar o que aconteceu com ela. Mas ela dormiu naquela praia, sem saber que estava chegando. Mas dormiu. Dormiu, aí acordou e foi, tristemente, caminhar por aquele lugar que ela nunca tinha visto. E por ela passou uma família de aldeões. Embora fossem pobres, humildes, se compadeceram daquela humilde menina tão desgrenhada, tão solitária, e convidaram-na para morar com eles. Fátima aqueceu, foi com eles e começou a morar com eles. Aprendeu todo o ofício de fazer tecidos, pois eram tecelões. E se tornou muito próxima da família, não é? E passaram-se já vários anos, ela muito estruturada naquela família, carinhosa, feliz. Um dia estava passeando pela praia, quando, de repente, ela vê que chega um navio, um barco grande, nem navio, era um barco grande, estranho, onde saltam uns homens grosseiros, toscos, mais parecidos com gorilas do que com gente, com armados, umas caras estranhas. Lá eram os mercadores de escravos que agarraram-na pela cintura, levaram para o barco e jogaram lá no porão. E lá ela ficou com os outros que já tinham sido apanhados. E apesar da pobre chorar, se lamentar, não falava, não entendia nada do que estava acontecendo, não conhecia nenhuma daquelas figuras, não sabia nem quem estava do lado dela, nem quem batia nela, porque ela apanhava para ficar quieta, para não atrapalhar a viagem. Até que eles chegaram a Istambul, porque ela ia ser vendida, todos eles que estavam no porão iam ser vendidos como escravos. E pela segunda vez, Fátima viu que o seu mundo desmoronara terrivelmente. Mas quis a sorte que naquele mercado, aquele dia, tinham poucos compradores. E o senhor que foi ali comprar escravos, justamente,
viu aquela menina meia encolhida, com o olho apavorado, toda encurvada, né? Quase colocando o seu ombro na orelha. Ele falou, eu vou comprar essa aqui. Pensando, eu acho que na minha casa ela vai se dar melhor do que com qualquer um desses outros que são verdadeiramente bestiais. Comprou a menina, levou-a para casa, pensando fazer dela uma empregada para sua esposa, para trabalhar na casa. Quando ele chegou em casa, para sua surpresa, ele ficou sabendo que ele tinha perdido todo o seu dinheiro, porque todo o carregamento de mastros tinha sido roubado pelos piratas. Os piratas terríveis, facínoras, com espada na boca, espada na bota, agressivos, violentos, eram aqueles que falavam e não escutavam. Levaram todo o carregamento do pobre homem, que teve que despedir os seus funcionários e ficar com a escrava só. Então, ele, a mulher e a escrava, Fátima, trabalharam, né? Trabalharam muito, dias, anos a fio, porque faziam mastros, e mastros é uma coisa muito complicada. E ela trabalhou. A pequena Fátima cresceu e trabalhava com tamanha empenho, com tamanha alegria, com tamanha inteligência, que ele a libertou. Ela pôde ser livre, mas foi trabalhar com ele. Trabalhou, porém, livre, porém, trabalhando com ele. E se tornou uma pessoa de toda a confiança dele, né? E de tal maneira, ela estava engrenada na família e no seu trabalho, que um dia vira esse senhor, o dono dessa serraria, e diz a ela, Fátima, eu quero que você vá à Moldávia. Você vai ser minha representante. Eu tenho um carregamento de mastros e quero que você os venda com lucro. Então, a pequenina Fátima partiu no barco, num pequeno barco, porque naquela época todo mundo só tinha, se tivesse barco, era um pequeno barco. E quando eles estavam na altura da costa russa, um tufão veio. E mais uma vez, Fátima foi jogada como náufraga num país desconhecido, sem entender nada. Ela chorou amargamente. E ela se perguntava, por que na minha vida tudo acontece desse jeito? Sempre que eu luto, parece dar tudo errado. Por que isso acontece comigo? Logo comigo? Sempre comigo? E, olha, honestamente, eu faço o meu melhor e nada dá certo. Por que eu tenho que passar por tantas desgraças? Como não teve respostas. Olhou, não tinha respostas. Levantou-se, afastou-se dali. Acontece que na velha Rússia, ninguém tinha ouvido falar de Fátima e dos problemas dela. Porém, existia uma lenda de que um dia chegaria uma mulher estrangeira capaz de fazer tendas para o imperador, para o czar. Como naquela época ninguém conhecia estrangeira nenhuma, o imperador, para se acautelar, mandava a todas as províncias e todas as cidades seus arautos para que descobrissem uma mulher estrangeira e o trouxesse à corte. Todas as pessoas ali não viam a hora do cumprimento desta profecia tão longamente esperada. E foi assim, exatamente nessa circunstância, que Fátima chegou
uma cidade do Cazaquistão. Os habitantes do lugar falaram com ela numa espécie de tradução, mais ou menos, e levaram-na para o imperador. Senhora, disse o imperador, sabe fabricar uma tenda? Sim, majestade. Sim, majestade, respondeu o jovem. Então, ela pediu cordas, mas não tinham cordas. Lembrando-se dos seus tempos de fiandeira, Fátima saiu, colheu linho e fez as cordas. E quando as cordas estavam bem bonitas, bem fortes, ela falou, agora podem me trazer um tecido, mas que seja grosso, porque para tenda tem que ser grosso o tecido. E não tinham tecido do jeito que ela queria, tecido grosso. E ela então se lembrou da estadia dela com os tecelões e teceu um tecido bem forte para as tendas. Então, já tinha as cordas, tinha o tecido e as estacas. Onde estavam as estacas? Eles não tinham estacas, eles nem sabiam o que era estaca. E ela fazia assim, eles não sabiam o que era estaca. Aí ela se lembrou que em Istambul ela trabalhou com um fabricante de estacas, fabricante de mastros, e fez todas as estacas necessárias. Quando as estacas estavam prontas, ela puxou pela memória, se lembrando de todas as tendas que ela já tinha visto. Olha que ela viu muitas. E fez uma tenda portentosa, bem bonita, que deixou o imperador maravilhado, maravilhado. De tal maneira que ele disse a ela que expressasse o desejo que quisesse, que ele faria cumprir. Tão encantado ele estava com essa surpresa tão extraordinária. E nessa hora, Fátima deu-se conta do longo percurso que percorrera, cheio de adversidades, passando por vários portos, naufrágios, enfrentamentos, mas percebeu que foram eles que a tornaram corajosa, resiliente e sábia. Assim pensando, ela resolveu construir a sua casa, edificar a sua casa ali, onde ela fora, onde a sua história fora validada, onde o seu coração encontrou segurança. Fátima casou-se com um príncipe, teve muitos filhos e foi muito feliz e alegre por todos os dias da sua vida, de uma forma que ela jamais poderia ter sonhado. Que possamos desenvolver um olhar de sabedoria, apesar dos reveses, apesar das tempestades, apesar de todos os infortúnios. Que a nossa criança interior, que está vigilante e representando o Espírito Divino dentro de nós, nos aconselhe, nos leve pela mão, nos fazendo reconhecer mesmo que a noite é terrível, as tempestades são terríveis mesmo, mas, como dizia São João da Cruz, é no bojo da tempestade que começam a ser tecidos os raios da manhã vindoura. Muito obrigada. Obrigada, Áurea. Muito obrigada. Eu acho que o que mais comove a gente nesses encontros em casa com Jung é a espantosa sincronicidade que se faz entre as falas.
A gente começou abrindo a casa, né? Abrindo o coração para quem entrasse, não a criança que entra, faz a festa e senta com as perninhas cruzadas para ouvir uma história dessas, né? Que só emociona e engrandece e nos faz lembrar de tantas coisas. Eu não pude me furtar, fui buscar meu caderninho que eu tenho aqui com as frases do Jung, que é um adendo à sua história, Áurea. Está nas Obras Completas, no volume 9. A alma é cheia de ciladas e armadilhas, para que o homem tombe, caia por terra, nela se emaranhe e fique preso, para que a vida seja vivida. Então, obrigada, Áurea. Muito obrigada. E, gente, a gente vai abrir agora para as perguntas. Se alguém conseguir falar, trazer um pouco dessa emoção. Eu não sei se a gente vai ter problema de ordem, mas abra um microfone, faça uma pergunta e aí quem for responder, abre então o seu microfone. Vamos ver se a gente consegue se organizar. Passo a palavra para quem quer fazer uma pergunta. Vamos lá. Eu posso falar um pouquinho, Tereza? Pode sim, claro. Eu quero agradecer demais, então, para a Renata, para a Anitta e para a Áurea. Eu acho que realmente a sincronicidade costurou, né, essas três falas, nos emocionou, né? A Áurea nos levou numa viagem, né? A nossa criança, as três realmente acho que nos conectaram com aspectos muito profundos. E acho que teve também junto nesse tema de vocês o tema da alegria, que foi o que eu escolhi para falar aqui, né? Que a alma precisa de brincar e a alma precisa ser levada para um lugar da alegria, né? Que é esse contato com a nossa criança, que tanto nós precisamos nesses momentos, né? Porque eu tô hoje agora, eu contei na minha agenda, são 153 dias que nós estamos dentro de casa. Quem começou no dia fatídico aquele de 17 de março, né, tá contando todo esse tempo que a gente está dentro de casa. E se não for esses recursos, né, como a Anitta falou, essa respiração, né, essa verticalidade, que a gente sinta realmente esse ar, que a gente tenha esse contato com o corpo, né, o nosso corpo tá, ele não tem, a gente não pode mais, não tá podendo levar o corpo para passear, para andar no shopping, né? A gente não está conseguindo levar os nossos problemas para arejar fora, né? No cinema, no teatro, seja num encontro com os amigos, e tudo tem que acontecer dentro desse espaço, né? E esse espaço ser reservado, ou ser preservado, ser cultivado pela criança interior, realmente eu acho que é esse o aspecto, né? Da respiração saudável, do contato com a alegria, com o conto de fada, né, com esses mitos que tem, porque senão, como a gente vai recuperar a nossa saúde? Não tem um catálogo, não tem um lugar onde a gente vai procurar, né, em algum momento da humanidade que tenha se passado uma pandemia nessa intensidade, nessa extensidade que está. Então, assim, que nós todos possamos, né, nos nutrir e pensar nessa criança e na fala de vocês três. Eu tenho muito, muito para agradecer. Realmente, embelezou muito o meu sábado. Eu estava muito cansada hoje, trabalhei desde ontem, né, em seminário, mas renovou com certeza todas as minhas forças. Minha muita gratidão a vocês. Obrigada, Nícia, obrigada. Eu gostaria de saber da Áurea qual é o título dessa história e de quem é a autoria. Eu achei lindíssima, tocou profundamente. Oi, muito obrigada. Esse é um conto sufi. Como todos os contos sufis, eles só são sufis, não tem autor, né? É um conto sufi. Tá? Muito obrigada pela sua pergunta. Chama Fátima a Fiandeira. Obrigada.
eu só queria colocar aqui falar um pouquinho do meu sentimento, que eu também fiquei impressionada com a conexão aí, com a sincronicidade, muito tocante. Eu fiquei até emocionada aqui da forma como aconteceu e na sequência que aconteceu e os temas, né, que vieram. Realmente muito especial, e a minha criança gostou muito de ouvir uma história, né? E o meu coração também, Anita, ficou muito tocado com tudo isso, né? Que você trouxe para a gente, do cardíaco, da respiração, e aí recuperarmos a chave do nosso corpo, né? Tão importante. Então, eu queria agradecer também e falar um pouco dessa emoção, porque realmente foi uma surpresa para mim. Eu também queria falar um pouquinho, Renata, dessa... A Anita falou da Anahata, que é uma coisa apaixonante, né? Que é no chakra do coração, onde a transformação ocorre, onde a individuação ocorre, né? E você fala da criança interior, né? Tão linda, tão linda. E eu sinto que na hora que eu contei esse conto, Sufi, a gente poderia, as três, a gente podia brincar de roda agora. Eu acho que eu estou pronta para brincar de roda, dar as mãos e brincar de roda. Porque está tudo aí, né? Está tudo aí, essa alegria, essa coisa simples, singela, de estarmos presentes com a nossa alma livre. Muito obrigada, Renata, pela sua excelente participação, como sempre, você aí no seu consultório, né? A Anita, também tão dedicada, sempre acolhe os nossos pedidos, né, para ela dar aula, para participar aqui e ali. Então, eu me sinto muito feliz, muito irmanada com vocês, com aqueles que nos assistem, porque eles nos dão o suporte, eles nos dão as amarras para os nossos barcos, não é? E nos fazem singrar um pouco mais confiantes, né? Muito obrigada. Linda essa imagem, Áurea, que você trouxe da roda, né, dessa conexão, porque a criança é isso, né? Quer dizer, é o brincar de roda e é essa generosidade, né, que a criança tem do compartilhado, do dividir, que eu acho que é o que é a proposta aí em Casa com Jung, né? Esse compartilhamento, né? Então eu vejo assim uma roda grande mesmo com todos aqui, né? E assim esse compartilhar tão importante na vida da gente, né? Essa conexão que está sendo possível agora dessa maneira, mas o coração, né? A energia do coração, eu acho que nos conecta, né? Aí tamanha sincronicidade, né? Que vem acontecendo nos encontros. O que a Nícia apresentou no passado foi o que me moveu, Nícia, a querer falar da criança interior, né? Dessa alegria, né? E o que foi apresentado. Então é muito interessante o que vai inspirando a gente e, né? Inspirar, respirar, né? Ou expirar, e é isso, né? Quer Tudo uma dizer, coisa só. isso, exatamente. Oi, pessoal, Charazinha, Então. obrigada aí pela mediação, que bom te ver. Áurea, mais uma vez, obrigada pelo projeto. E muitos falaram hoje de coração, de abrir um espaço. Eu sei que a gente está num momento que tem muitas lives, muitos cursos, parece que a gente pode fazer tudo, né? Em todos os lugares do mundo. E ouvindo as três amigas, irmãs, eu me lembrei de um poema do Rumi, onde ele diz: que vergonha, você não conhece o seu silêncio interior. Faça um polimento em seu coração por 1, 2, 3 dias e chegue à raiz da raiz de quem você é. E a respiração é essa possibilidade, a criança interior foi esse momento onde estávamos nessa raiz e que delícia ouvir história. Obrigada, queridas, obrigada, obrigada mesmo. Aqui em Casa com Jung é um espaço, não é uma quantidade de informações, mais conhecimento, é cada um de nós, cada uma de nós,
fazendo esse polimento em nossos corações. Boa noite. Obrigada. Obrigada, Tereza. Obrigada. Lindo. Eu vou aproveitar, então, também falar um pouquinho, né, dizer para vocês que, ao contrário, talvez, da maioria, eu não me surpreendo nem um pouco com essas sincronicidades, muito pelo contrário, eu sempre espero, eu não me preocupo, eu sempre sei que isso vai acontecer nesses encontros, né, cheios de alma, então é justamente, né, aí que ocorrem essas conexões, né? Então eu já imaginava tudo isso, também estou muito feliz, meu coração, né, agradece profundamente a minha criança, né, o corpo todo, isso que realmente né, nos dá aí essa energia para continuar, né, continuar firmes e com essa vontade de viver, e com esse entusiasmo, e com essa alegria, né, como a Anice já tinha trazido, realmente isso que nos imuniza, né, acho que nos dá aí mais imunidade, nos fortalece. E aí, uma coisa interessante, eu fiquei pensando a partir do conto, então, da Fátima, né, desse conto sufi, essa fiandeira, né? Interessante a fiandeira que vai realmente tecendo, pensando como fazendo uma conexão com a energia Kundalini, que é exatamente isso, é como se fosse um fio, né? O fio que vai fazendo essas conexões, né? E essa energia que cura, né? Então tem esse poder de cura que a Renata trouxe da criança interior, né, desta criança divina em nós, que está no nosso coração. É nesse espaço que a gente vai encontrar, né, e vai poder realmente fazer todas essas conexões, né, e assim nós vamos nos tornando cada vez mais sensíveis, humanos, né, e podemos dançar todos juntos, né, bonita essa imagem, acho que é uma imagem realmente, né, muito especial aí para esse momento, né, onde a gente vai fazendo todas essas costuras e conexões e essa dança, né? Isso é dançar com a vida, isso é a energia Kundalini aí ascendendo, se movimentando, né? Viva em nós. Muito obrigada mesmo, Áurea, né? Que a nossa a anfitriã aí maior, né, em casa com Jung, todo mundo, né, acho que isso de poder estar em casa, todo mundo junto, né, acho que realmente ficar em casa é esse, né, estar confortável, né, na vida, confortável no corpo, confortável, né, com quem nós somos, né, isso que é muito precioso. Anita, deixa eu te pedir um favor, que tem uma perguntinha aqui no bate-papo, que talvez você possa ajudar, da Renata Mendes. Ela está perguntando em que literatura Jung trata de respiração. Será que você pode dar alguma dica? Então, é justamente, né, nesses seminários, né, sobre a Kundalini Yoga, tá? Nesse material que ele vai falar disso. Tá? Então, são um pouco das referências que eu trouxe hoje. Tá? São seminários que ele deu em 38, né? Foi ali nesse período, como eu falei para vocês. Isso também é interessante, né? Que a Renata trouxe esse momento de crise do Jung, né? Onde desperta, né? Enfim, vem todos esses conflitos aí através da criança. Ele estava realmente vivendo isso. E quando ele vai buscar, então, esses recursos, né? Através do brincar, da imaginação ativa, né? Aí também, né? Da respiração, dos exercícios de yoga, é quando ele descobre isso, né? Exatamente para poder lidar, né? Com este momento tão difícil, né? E por isso que eu tenho feito também esse resgate, né? Pensando nesse momento que a gente tem vivido, tenho pensado muito sobre isso, a importância dessas práticas, né? E o quanto isso nos ajuda, nos ancora, nos dá proteção, segurança, né? Ok, obrigada, Anita. Posso falar? Pode, você pode dizer seu nome? Marisa, okay, de Florianópolis. Marisa. Ok. Ah, sim. Ok, Marisa, desculpa. Tudo bom? Anita, tem pena que eu cheguei, você já tinha falado, que dó. Mas vai estar gravado para eu ver depois? Vai sim, depois de um tempo vai para o canal do YouTube, aí oportunamente é divulgado, tá? Eu tive um compromisso e entrei, né? Já estava a Renata falando, não pude te ouvir. Mas depois eu ouço, então.
Mas eu queria dizer também que o que eu ouvi, né, a partir da Renata ali foi muito, muito, muito importante. E hoje de manhã eu estava lendo um trechinho do Miyakoto que falava assim que nós estamos precisando de nos reencantar, né, nesse momento que a gente está vivendo. Então, eu acho que essa conexão, né, com a criança interior, com essa questão do nosso corpo, no momento que a gente está tendo que olhar tanto para dentro e, ao mesmo tempo, tentar pensar no que está acontecendo fora, né? Eu acho que se a gente não faz esse reabastecimento, a gente não dá conta, né, de tanta tensão, de tanta pressão, né, que a gente está vivendo em todos os sentidos, de todas as formas. E foi muito gratificante. Áurea, cadê a Áurea? Áurea, eu lembrei tanto das tuas aulas na formação, me deu uma saudade de você na aula de contos de fadas. Como eu gosto de te ver contando histórias. Você põe a alma, é muito lindo ouvir você contar histórias. Eu viajei assim, ó, com você a hora que estava contando a história. Lindo demais. E a Renata também com tanta sabedoria, com tanta amorosidade para falar sobre a criança, que toca profundamente, né? Nossa alma. Muito obrigada, viu? Adorei estar com vocês aqui mesmo, chegando atrasada. Muito bom. Gratidão. Obrigada, Marisa. Marisa, eu acho muito interessante isso que você colocou, porque é como se na nossa vida todos esses fios fossem tecidos, né? Ao longo do tempo. E aquilo também que a Anita falou e que a Renata falou, sabe, a mim me parece que chegou uma hora que o Jung olhou e falou: a racionalidade nos leva a isso. A racionalidade nua e crua nos leva à destruição e ao caos. É preciso olhar além, um olhar além da montanha, um olhar além das nuvens, para uma terra onde o simbólico, o imaginário, a alma, o divino esteja presente. Porque com essa racionalidade nós sucumbimos, né? Sucumbimos mesmo. E olha só, Áurea, hoje o Miyakoto falou nesse trechinho que eu ouvi dele, que os meninos, as crianças, quando olham para as nuvens, né, elas ficam imaginando, né, o que é aquela nuvem, o que bichinho que é, o que está se formando ali, e o que os adultos viram para as crianças e falam: isso é uma nuvem, isso é apenas um acúmulo de água, né? Então, assim, o que a gente tem que aprender, né, com essa coisa das crianças, né? Eu tinha esse hábito desde quando minhas filhas eram pequenas, de inventar histórias com elas, sabe? Então eu inventava que tinha uma ilha, que tinha os macaquinhos, e os macaquinhos pegavam um barquinho. Então, assim, e elas ficavam: conta de novo, conta de novo. E era a mesma história sempre, elas queriam ouvir sempre. Lógico que depois eu fui inventando outras, né? Então eu acho que essa coisa de ativar a criança interna é algo tão importante na nossa vida, né? Que a gente não pode nunca aposentar, não é? Tem que estar sempre muito presente. Obrigada, é verdade. Viu? Saudade de você. Muito você aqui, mas muito bom. Oi, eu posso fazer um comentário? Sim, Adriane, vai lá. Eu estou chegando agora no universo junguiano, estou apaixonada. Tive o prazer de conhecer a Áurea no congresso em Bento Gonçalves, o último ano, agora 2019. E assim, já tenho alguns anos que eu estou iniciando aqui, mas o que eu acho mais peculiar e que tem a ver com o tema é que essa fantasia, né, esse olhar com relação ao que a criança traz, com o que a criança nos provoca, ele é o que nos salva, né? É o que nos permite dar sequência nas coisas, porque às vezes a gente acaba ficando muito preso ao mundo racional, ao mundo da produção, e esquece de viver literalmente as coisas, né? Não literalmente, aliás, ao contrário, não literalmente, né? Vive só no racional, na parte literal mesmo, de produção, de resolução, e esquece de fazer esse ponto. Então, o que me provoca hoje é olhar para isso, né? Dessa necessidade de sair um pouco disso.
que Jung fazia tão bem, né? Essa ponte entre os dois pontos dele, né? Ele escrevia, ele produzia, mas entrava para dentro de si, se oportunizava a reflexão, se oportunizava esses momentos de olhar para as coisas simbólicas, né? Então, eu sempre digo que Jung faz a gente ver as coisas pelo lado certo, que para a vida cotidiana é o lado, às vezes, que ninguém dá atenção, né? É isso que eu quero dizer e agradecer a todos. Muito obrigada. Obrigada, Adriane. Adriane, sabe que me lembra isso? Me lembra um texto, eu não me lembro muito bem o texto qual é a sua essência, mas de uma certa forma é isso. Manuel de Barros, num dos seus livros, ele diz o seguinte: eu era pequeno, muito pequeno mesmo. Na casa que a gente morava, tinha assim um rio, tinha uma ponte, e eu olhava para aquele rio e falava, parece uma cobra de vidro, tão bonita, que vai se espreguiçando pelo meio. E até que veio um homem da prefeitura e disse, isto é um istmo. Eu preferia minha cobra. Sempre Manuel de Barros, né, Áurea? Esse é o poder da serpente em nós, né? E assim, só aproveitando a Adriane, exatamente isso que o Jung entende como a passagem para o Anahata, né? Esse chakra do coração é quando a gente sai dessa vida, dessa concretude da vida, da matéria, né? E passa a ver aí, ter essa percepção aí mais realmente sensível, sutil, né? Entra aí nesse campo imagético, que é o campo da alma. Aí tudo se expande, se amplia, né? Aí fica bem mais leve viver, né? A gente vai começando a ganhar asas. E depois a tarefa é continuar, né? Buscando essa ascensão, essa elevação. Esse é o nosso trabalho de individuação, né? Sabe que hoje me chamou muita atenção, além de tudo que vocês falaram e que eu já comentei aqui, que alguns anos atrás, eu não lembro, Renata, quantos anos faz, uma palestra lá na Cultura, na Livraria Cultura no Iguatemi de Brasília, que teve uma palestra que falou você e a Isabela sobre as maldições familiares. E nunca vai me sair da minha memória o final da tua palestra. Quando terminou, tu disse: o indivíduo não se cura até que ele deixe de julgar os seus pais. Se coloque no lugar deles e deixe de julgá-los. Isso ficou na minha cabeça para sempre. E hoje apareceu essa frase novamente. E, claro, eu sei que a criança é maravilhosa, tudo que a criança nos traz foi dito aqui, e essa vivacidade, a criatividade, a capacidade de se encantar, de ver um ursinho numa nuvem. Mas tu dissesse uma coisa que me chamou muita atenção, que a criança não julga. E isso é fundamental. Então, se a criança não julga, ela não sente culpa e ela não tem ressentimento. Gente, isso é uma fonte de saúde, né? O quanto é importante a gente conectar com essa criança que não julga, né? Porque ali está realmente a fonte, né, dos nossos ressentimentos e da nossa culpa, da nossa insônia, né? Então a criança faz tudo, ela faz arte, ela apronta, ela estraga, ela faz qualquer coisa, mas ela não julga. Isso é muito sério, isso é muito profundo. Tu não vê uma criança fazendo julgamento. Verdade, Anice, isso é tão importante, né? Porque, de fato, você usou, né, essa coisa da insônia, né? Quer dizer, a gente tem insônia porque a gente pensa demais, porque a gente não consegue esvaziar, porque a gente não dá espaço, né, para o criativo, porque a gente não, né, tem essas agendas. E hoje as crianças também, as agendas hiperlotadas, né? E isso a gente fica sem ócio, sem, né? A criança é essa generosidade, é essa roda que dá a mão e se conecta, né? Ela não tem preconceito, ela não tem, né? É lindo da gente ver. E fico feliz aí de você ter retomado uma coisa que já tem muitos anos, né, Nice? Eu não só retomei, como eu te cito sempre, Renata, quando no aprendizado clínico. E eu acho que isso
que a gente traz, que a gente carrega, nos transforma como pessoas, né? Como muitas vezes as pessoas assistem uma palestra muito mais para criticar do que para ir lá e buscar realmente a essência, né? O que foi que realmente te tocou ali quando foi dito? Isso faz uma grande modificação. Acho que isso muda o nosso mundo. Acho que isso torna criativo. Sim. Então, eu ter sido sempre nesse lugar, né? Porque quando a gente deixar de julgar, eu acho que metade da nossa saúde emocional começa a se fazer presente. Isso é lindo, Anitta. E é o saber, né? Essa sabedoria do coração, né, Anitta, que você trouxe aí da Anahata, né? Quer dizer, o saber de cor, né? De coração. Quer dizer, quando move algo na gente, né? Na nossa emoção, no nosso sentimento, a gente nunca mais esquece, né? Aquilo nos toca profundamente e fica, né? E que bom, fico feliz aí. Obrigada pelo Sabe o que eu estava pensando, vendo vocês conversarem? Uma coisa que ultimamente eu tenho chegado à conclusão, que o oposto do amor não é ódio e nem poder. O oposto do amor é julgamento. Que toda vez que a gente julga, a gente está numa posição superior e o outro numa posição inferior. E isso não é amor. Existe amor quando eu compreendo. Eu compreendo e escolho, tá? Mas eu compreendo. Se eu julgo, é porque eu não tenho amor. Boa noite. Fala, Corina. Que bom estar aqui com vocês. É uma forma muito linda de encerrar meu dia, meu sábado, que começou lindamente. Hoje eu encerrei a 6ª edição das Moiras, então vocês estão falando em TC, em criança, eu estou embebida desde o momento que eu entrei aqui, né? E lindamente com a Renata, que já teve um pedacinho, né? Também disse, a Áurea, que me toca profundamente. E a Anice, quando fala em ouvir alguém e citar esse alguém, Nice, te citei muito hoje no meu workshop, porque eu gosto muito, eu prestigio muito o aprendizado que eu tive até então, né? E a Anice sempre foi uma pessoa muito presente na minha jornada, né? Então, o bonde sempre esteve comigo, né, Anice? Passando tantas vezes, né? Então, eu acho que... E no início, quando a gente estava falando, eu fiquei pensando, né, o quanto essa criança que não julga e ouvindo a Áurea lindamente contando o poema, né, e começando a ouvir a Anitta falando em Kundalini, toda essa reconexão, né, que a gente passa. Já que a Áurea se permitiu trazer também o Manuel de Barros, eu fui lá buscar, porque eu estou fazendo um aprofundamento em Soul Collagem, e a gente mergulha muito em Manuel de Barros, e a gente trabalhou muito o poema dele essa semana, que é Perdoai. Mas eu preciso de outros. Eu preciso renovar o homem usando borboletas. E aí eu quero agradecer por ter ouvido todas hoje. Uma boa noite. Obrigada, Corina. Corina, obrigada. Eu tenho até uma imagenzinha aqui, olha só, dá licença. Vocês fica ao contrário para vocês? Não, acho que não. Eu penso renovar o homem. Olha, que lindo. As borboletas. E as sincronicidades aí. Mais as uma. conexões. As conexões. Manuel de Barros. Que nem Guimarães Rosa. Então, eu gostaria Áurea, eu acho que agora a gente pode... Você faz um encerramento? Eu não sei se alguém quer... Eu falo, mas antes eu quero falar uma coisa. Você é dona da palavra. Não, a Corina sempre nos prestigia muito e nós estamos devendo a ela vir, depois da pandemia, dar um curso de Soul College para a gente, né? Mas falando tanto de criança e
Eu lembro do nosso velho amigo Fernando Pessoa, que dizia mais ou menos isso. Come chocolate, menina. Come chocolate, menina suja. Pudera eu comer chocolate com a mesma verdade com que tu comes. Alguém quer falar mais alguma coisa? Áurea, Sim. Só Tereza, tem uma pergunta do Hugo no chat que eu gostaria de ter a resposta também. Oh, desculpa, verdade, desculpa, Hugo. É uma pergunta para a Renata. Resgatar essa criança interior é desenvolver um pouco da função sentimento que está tão abandonada em nossa sociedade? Pró-produtividade, lógica, racionalidade? Então, como a gente fala, né, da criança interior, eu vou falar como eu vejo, né? As funções, as 4 funções, elas estão presentes na vida da gente. Então, eu não diria que é só o sentimento. O sentimento faz parte também da função da criança e acredito que na infância, até conforme o que a gente vai vivendo, vai se definindo aquelas que vão sendo mais atuantes e as que vão mais para a sombra, né? Mas as 4 funções estão presentes. Então, a criança interior ela é arquetípica, né? Então, eu não diria que seria desenvolver mais uma função ou outra. Eu diria que é ter equilibrada essas 4 funções, né? Quer dizer, seria o objetivo da nossa vida, né? Na individuação, seria que a gente fosse integrando essas 4 funções na vida da gente. Então, o sentimento está presente, mas a sensação também. Quando a criança brinca, ela está ali totalmente presente com a sensação, a intuição também, né, o pensamento. Então, eu vejo como uma coisa, a brincadeira, ela integra as 4 funções. Espero ter respondido aí. Obrigada, Renata. Obrigada, Luísio, por chamar minha atenção. Obrigada, Hugo. Nada, eu que agradeço. Áurea, então passo a palavra para você contar a história para a gente aqui, a história do que foi isso. Eu quero agradecer muito você, Tereza, que é sempre uma colaboradora tão disponível, tão afetiva, tão amorosa, né? Eu quero agradecer a Anita. E nós não conversamos, nós 3, para saber o que cada um ia falar. E nunca as pessoas da banca conversam. Não, a gente vai e traz e como diria a Corina, uma sincronicidade acontece mesmo, né? Então, eu estou muito feliz, porque essa sincronicidade, para mim, mostra o quanto o coração de todos nós está presente. Eu sinto que nós formamos uma ciranda, hoje à noite, ciranda de afetos, ciranda de percepção mais aguçada de toda a problemática pela qual estamos passando, mas estamos tendo também o privilégio de olhar além da tempestade, além das nuvens, além dos impedimentos, né? Então, que nós possamos ter uma noite tranquila, serena. Perdemos seu som, Áurea. Volta um pouquinho. Áurea, a gente perdeu seu som. Obrigada, Tereza. Tu teve ótima, como sempre, nesse papel. Ai, gente, eu faço um esforço danado para agradar vocês. A Lu também, a luta não está... Áurea, a luta sem o som. E agora a gente perdeu a Áurea no grande finale, meu Deus. Perdemos Áurea. Áurea. Gente, a pandemia possibilitando que a gente se encontre, né? Tantas cidades, tantos estados, né? Muito bom, né? A gente está com o microfone fechado, Tereza. Isso é rever a gente aqui. Muito gostoso, né? Rever a Áurea está com o microfone fechado. A Áurea sumiu, eu não estou nem vendo a Áurea. Áurea. Ela está aqui, só que ela está com o microfone fechado. Áurea, Áurea. Abre o microfone, Áurea.
Aqui. Áurea, abre o microfone. Áurea, está desligado o seu microfone. Aí, agora abriu. Fala, Áurea. Áurea? Não, ainda não. Ainda não. Você também não está ouvindo a gente? Ixi. Áurea? Áurea? Áurea, não. Não ouvimos você. Nice, você fecha então aqui o nosso encontro, porque eu acho que a Áurea não vai voltar. Eu vou tentar telefonar para ela e aí você Tá. encerra? Então, fazendo, com certeza, acho que a Áurea ia falar isso, que é o nosso agradecimento enorme em nome do Instituto Jungiano de Brasília e a minha felicidade sempre. Então, quando eu consigo unir Porto Alegre, Brasília, São Paulo, Florianópolis, meu Deus, Montenegro, todos esses lugares com as pessoas queridas, né, que a gente, como que São Paulo, né, tá aqui a Áurea lá, né, quando que a gente teria também essa oportunidade se não fosse, né, gente, a pandemia? Então a gente tem que tirar também, deixar a nossa criança brincar com essa possibilidade de num sábado à noite a gente estar aqui reunido, né, com tantas pessoas queridas e ouvindo esse encontro. E dar os parabéns para a Áurea, porque a fonte criativa dela, a criança dela é tão viva. E eu convivo muito perto, há 9 anos, 10 com ela, eu vejo que isso não é só aqui. Ela está criando de segunda a segunda, né? E a gente tem que correr muito para dar conta de tanta criatividade, ajudar e, enfim, estar com ela, né? Então, acho que ela está aqui de novo, ela já pode falar agora, Áurea, se tu quiser dizer mais alguma coisa, mas da minha parte, meu super obrigada, estou saindo realmente com a minha alma aquecida, numa noite fria de sábado. Obrigada, Nice. Áurea, você está ouvindo agora ou não? Eu acho que ela não tem mais. Agora acho que ela saiu, a iPad da Áurea está dentro. Qual é o nosso próximo encontro? Tu tem a data, Tereza? Acho que ela gostaria. Não tenho. É em dezembro. Dezembro, Áurea? Aliás, minto. É em setembro. A Rosa Brizola, nossa grande amiga, João Bezinelli e a Tereza Coimbra. Mas a partir de segunda-feira, eu acho que o nosso Em Casa com Jung já vai estar no YouTube. Acho que a gente perdeu. Vamos encerrar então, Tereza. Vamos encerrar. E se encerrar, isso vale como uma brincadeira de esconde-esconde. A gente se esconde e volta. De propósito, né, Áurea? Gente, muito obrigada. Boa noite a todos. Nos vemos em breve. Boa noite. Vamos inventar uma brincadeira para hoje. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite.